E aí, pessoal, bem-vindos ao Mundo Entre Folhas. Esse vai ser o nosso primeiro vídeo falando de Duna, assim, da nossa queridíssima maratona de Duna que a gente vai fazer, porque a gente tá fazendo uma leitura coletiva de Duna. Então, quem quiser entrar na leitura coletiva, vou deixar o link do grupo do WhatsApp aí na descrição. É muito fácil, só clicar lá. A gente já separou as datas, tá muito bacana, tá bem separadinho os dias, não ficou exaustivo de ler. Muito pelo contrário, ficou muito bacana a leitura de Duna, que a gente vai terminar um dia antes do lançamento do filme. E assim, é interessante para a gente começar falando de Duna, já falar um pouco do universo de Duna, esclarecer algumas coisas. Vamos lá. Em Duna existe um império intergaláctico, que nesse império nós vamos ter, claro, um imperador, que é a figura central desse império, a pessoa que detém os maiores poderes, mas ele não é a única pessoa que vai ter poderes políticos fortes nesse universo. O imperador Padishah, no universo, no primeiro livro de Duna, vai ser o imperador Shaddam IV, que vai ser o imperador vigente ainda, né? O imperador que ele, como eu falei para vocês, não vai ser a única figura de poderes políticos no universo. Eu gosto de separar as forças políticas do universo de Duna em três, né? A gente tem o Império, que é o imperador, a pessoa que detém esses poderes políticos maiores em questão de império, né? Nós vamos ter as companhias Chowan, que é a guilda espacial, né? A guilda espacial, eles têm muito poder político também. Na verdade, eu acho que eles têm até mais do que o imperador, por incrível que pareça, porque é a guilda que faz acontecer ali o mercado, as companhias Chowan, que eu falei, né? As companhias Chowan, elas fazem acontecer ali as coisas do mercado entre os planetas, questão de banco, tudo é trabalho deles ali. Questão de transporte também, então as viagens intergalácticas entre um planeta e outro, elas são através da companhia Chowan, a guilda espacial que vai fazer essas viagens. Então, assim, um pessoal que esteja num planeta, se quiser ir para o outro, só dá para ir através da guilda. A guilda é a única que consegue fazer esse transporte intergaláctico. Então, a guilda tem um poder muito grande, as companhias Chowan têm um poder muito grande na política. Eu acho que são, assim, na verdade, os que detêm mais poder nesse universo de Duna, junto com o Imperador. E nós temos também o Landsraad, que é onde fica ali o Conselho das Casas. Que casas? Como assim casas? No universo de Duna é como se a gente tivesse feudos e semifeudos, né? Pseudofeudos. E cada planeta vai ter ali o seu duque ou o seu barão, vai ter uma pessoa que vai ser a figura central que vai comandar as coisas daquele feudo, daquele planeta ali, entendeu? Então, o conselho do Landsraad é onde tem os líderes desses planetas, as pessoas que detêm poder de liderança sobre cada planeta. E é também uma força política muito grande esse Landsraad, sabe? Muito grande mesmo. E a gente vai acompanhar a história de uma dessas casas do Landsraad, que vai ser assim, meio que a casa do pessoal do bem, entre aspas, né? Porque é muito relativo isso de bem e mal e tal, mas em Duna fica muito bem separado ali, porque existe, óbvio, o interesse político dessa casa, que são os Atreides, que eu tô falando, que são os personagens principais do livro e do filme, com certeza, né? Que a gente vai seguir a história deles ali, do início ao fim. E tem os Harkonnen, que são inimigos mortais dos Atreides. Então a gente tem uma diferença muito grande de característica entre esses dois. Por quê? Os Harkonnen, eles têm fama de serem sanguinários, de serem pessoas que não ligam muito para os outros. E essa casa dos Harkonnen, que é onde tem o Barão Vladimir Harkonnen, que é o vilão principal do primeiro livro, assim, que ele tem uma rixa muito grande com o Duque Leto, que é o Duque Leto Atreides, que vai ser o principal não, que vai ser o pai do nosso personagem principal, Paul Atreides. O Duque Leto, ele é totalmente o contrário do Barão Vladimir. Enquanto o Barão Vladimir, ele é aquela figura de uma pessoa que todo mundo que é fiel a ele é por medo, o Duque Leto é por admiração. As pessoas admiram ele, ele é um grande líder, é uma figura política importantíssima.
para as pessoas assim ao seu redor. Então, o Duque Leto ele tem essa figura de liderança não só no planeta dele, que é Caladan, como também no próprio Landsraad. Vocês lembram do Landsraad que eu falei, né? Aquele grupo das casas, né? Do Landsraad, dos comandantes dos planetas, né? Dos feudos dos planetas. Então ele tem uma figura de liderança no próprio Landsraad, que é uma coisa que vai deixar o próprio imperador um pouco infeliz. O imperador não gosta muito da influência que o Duque Leto está ganhando, politicamente falando. E o imperador ele vai armar, junto com o Barão Harkonnen, em apoio aos Harkonnen, uma situação para tirar a força dos Atreides e fazer eles sumirem do mapa. Então, o que o imperador faz? Ele convoca os Atreides para saírem do planeta que eles estão há séculos ali instaurados e que exercem poder nesse planeta, que é Caladan, um planeta que, assim, a ecologia do planeta é muito parecida com a da Terra, é até melhor porque tem uma abundância muito grande de água, e ele vai enviar os Atreides para o planeta Arrakis, que é o planeta Duna, como é chamado, que é um planeta que é extremamente conflituoso, porque em Arrakis que está o melange, que é a especiaria, que é a coisa que move o universo, é como se fosse o petróleo desse universo. E até mais do que o petróleo, eu diria, porque o petróleo ele tem poder só de combustível, mas o melange ele além de combustível que a própria guilda vai utilizar para fazer suas viagens interplanetárias, o melange ele vai servir também como uma espécie de droga, sabe? Então, as pessoas utilizam o melange até porque o melange dá certas habilidades para as pessoas que utilizam, que entram em contato com ele, dependendo até da quantidade e do quanto ele é concentrado, sabe? Então, assim, dependendo do contato com o melange, a pessoa pode ter habilidades até de senciência, a pessoa pode ter habilidades até de ver o futuro, sabe? Então, assim, o melange ele é muito, muito importante nesse universo de Duna. E o único planeta que tem o melange no universo inteiro é o planeta Arrakis, é o planeta de Duna. Então, assim, é um planeta que é extremamente cobiçado, é como se fosse a própria faixa de Gaza, né? É como se fosse a própria faixa de Gaza. É naquele lugar ali perto que tem muito petróleo, todo mundo quer, e quem está com poder sobre aquilo vira um alvo, né? Então, assim, os Atreides eles são colocados nessa armadilha que o imperador joga eles, fala pro Duque que ele tem que ir para Arrakis para cuidar do planeta que vai ser o novo feudo dele agora. E esse plano ele fez junto com os Harkonnen. É interessante em Duna, assim, a gente entender que tem algumas instituições do universo de Duna que são muito bacanas. A gente tem as Bene Gesserit, que é uma instituição, uma irmandade feminina, uma irmandade de mulheres que elas buscam chegar na excelência mental e física. Então, assim, através de um processo de longos milênios até, eu diria, elas vêm através de modificações genéticas se permitindo melhorar. Então, assim, elas têm essa busca da perfeição, da excelência da Irmandade Bene Gesserit, que ela sempre sempre tem uma Bene Gesserit perto de quem tem poder. Então, assim, sempre que é uma pessoa que é um duque, por exemplo, o duque, ele não é casado exatamente, mas ele é junto com Lady Jéssica, que é a mãe do Paul Atreides, que é uma Bene Gesserit. Então, elas sempre estão por ali, junto com essas figuras políticas importantes. As Bene Gesserit têm também um poder de influência no universo de Duna muito grande, são tidas até como bruxas, eu falei, porque elas conseguem, através de uma conversa com você, fazer você fazer o que ela quiser. Então, assim, ela, através do poder da voz dela, fazer com que você exerça o que seja da vontade dela, consegue ver quando você está falando a verdade, consegue às vezes até ver coisas do futuro que vai acontecer ou não. Então é uma instituição poderosa no universo de Duna, as Bene Gesserit. A gente tem também uma situação muito interessante que são os Mentats. No universo de Duna aconteceu há 10 mil anos, 10 mil anos à frente de onde nós estamos agora.
E aconteceu no passado, nesses 10 mil anos atrás, uma guerra entre a raça humana e os computadores inteligentes. Naquela época ainda não se falava de inteligência artificial, quando foi criada Duna, né? Mas provavelmente seria uma inteligência artificial que eles falariam. Houve então uma guerra entre a raça humana e esses computadores inteligentes, e a raça humana não confia mais em computadores. Então não são utilizados computadores inteligentes para fazer as coisas. E os metados, eles são seres humanos que desde o início, desde que nasceram, eles são criados para ter o cérebro deles moldado como se fosse um computador, armazenando dados e essas coisas assim. Então os metados, eles são computadores humanos, tá? É muito bacana, assim, essas coisas do universo de Duna, eu fico simplesmente apaixonado. E nesse universo de Duna, que tem as Bene Gesserit, a gente tem a Reverenda Madre Gaius, que é um personagem que aparece logo no início de Duna, ali entrando em contato com Paul Atreides, que é filho de Lady Jessica e do Duque Leto, para ele passar por uma espécie de ritual, que é o Gonjabar. O Gonjabar, que é também o veneno que ela chega e coloca uma agulha aqui no pescoço do Paul e diz para ele colocar a mão dentro de uma caixa preta, assim. E que nessa caixa, tudo que ele vai sentir lá é dor, entendeu? Ele tem que passar por essa situação porque todas as Bene Gesserit passam por isso. E o Poe, ele foi criado na doutrina Bene Gesserit. A mãe dele criou ele, ensinando as coisas das Bene Gesserit para ele. Ela é uma Bene Gesserit, como eu falei para vocês. Só que quem prestou atenção no que eu falei sabe que eu falei que é uma irmandade feminina. Então, assim, as Bene Gesserit, elas são sim essa irmandade feminina, elas buscam esse aperfeiçoamento genético e sei lá do que, mas elas têm uma espécie de lenda, uma coisa assim, que vai existir um homem com as habilidades de Bene Gesserit e que ele vai alcançar a perfeição genética do que são essas Bene Gesserit, que é o Kwisatz Haderach. E a Reverenda Madre, ela faz o Paul passar por essa situação, né, com o Gonjabá, e ela suspeita de que talvez o Paul seja esse Kwisatz Haderach. É muito interessante até porque essa figura do Kwisatz Haderach é como se fosse um Messias das Bene Gesserit. Messias, assim, que é uma ideia muito presente em Duna, não só nessa doutrina das Bene Gesserit, como também nos povos do planeta Arrakis, que são os Fremen, que são os povos nativos do planeta Arrakis, que já moravam lá antes mesmo dos Harkonnen irem para lá. Porque no início do livro a gente descobre que o planeta Arrakis estava nas mãos dos Harkonnen e que o Imperador fala para haver essa troca entre os Harkonnen e os Atreides. Então, agora quem vai comandar Arrakis são os Atreides. Mas no fim, isso é um plano, né, uma armadilha criada para os Atreides em conjunto do Imperador com os Harkonnen. Então, assim, é bem interessante você perceber já como a política em Duna é super presente, né? O Duna é um livro que, assim, ele se divide em muitas tríades, né? Que eu falei até da outra tríade da força política, mas ele tem 3 coisas principais no livro. O livro ele é muito importante quando se fala na questão política. Ele é um livro excelente quando se quer estudar a política, até você vê como acontece ali as questões políticas do livro, que é baseado em muita coisa da vida real também. Na questão religiosa, sempre tem essa figura messiânica, a figura da religião dentro de Duna, daquilo que se acredita, Então, assim, é muito presente a figura religiosa em Duna. E a figura ecológica do próprio planeta Duna. É muito importante também. É uma tríade de coisas assim que Duna é excelente em mostrar a política, a ecologia e a religião, misturando com uma aventura fantástica que simplesmente não existe igual no mundo. É uma ficção das melhores que já existiu. Na minha opinião, é a melhor, tá? Mas ainda tem muita coisa para ler de ficção, né? E assim, do primeiro capítulo até o 8º que a gente leu nessa semana, o que acontece é que o Paul passa por essa situação do Gonjabá, eles vão ter essa fase transitória do planeta Caladan para o planeta Arrakis, né? Eles chegam a pisar ainda em Arrakis, né? Acabaram de chegar em Arrakis, né? No capítulo que eu li.
E a gente sabe, assim, que a reverenda Madre Gaius Morrian, né, ela falou para o Paul que aconteceu uma coisa terrível com o pai dele lá no planeta Arrakis, né? E, assim, é uma coisa meio preocupante se ouvir falar dela, principalmente, porque a gente sabe que a reverenda Madre, que essas Bene Gesserit, elas têm habilidades também de conseguir ver coisas do futuro, sabe? E, assim, isso aí, inclusive, é mais aprofundado até, não só da Bene Gesserit, como do próprio universo do Duna. Conforme vai lendo mais o livro, vai ficando bem mais interessante essa questão dessa presciência deles, é muito bacana. A gente entra em contato com alguns personagens principais ali, tem o Dr. Wellington Yueh, que vai ser uma figura que ele é aliado dos Atreides, só que na verdade a gente descobre que ele vai ser um traidor, que está trabalhando para os Harkonnen. Na verdade ele não está trabalhando, ele está sendo meio que obrigado a fazer esses atos de traição com os Atreides, por conta dos Harkonnen estarem com a sua amada, a mulher da sua vida, que é Oana, nas mãos deles. Então ele quer ela de volta e para isso ele vai trair os Atreides, que é a única forma dos Harkonnen devolvê-la, né? Que é o Dr. Wellington Yueh. E a gente vai ter os personagens Duncan Idaho e o Gurney Halleck, que são subalternos aí do Duque Leto, muito leais, assim, que participam inclusive do treinamento de Paul e são alguns dos comandantes-chefes e comandante espadachim ali do Duque. A gente vai ter também a figura do Mentat, né, do Duque, que vai ser o Thufir Hawat. São personagens principais aí que a gente encontrou. A gente viu também o Barão Harkonnen, né? A gente não viu ainda uma conversa envolvendo o Imperador Padishah, que é o Shaddam IV, mas ouvimos falar dele ainda. Nesse primeiro livro a gente não vai entrar em contato ainda com um navegador da guilda, que é uma figura extremamente, assim, importante no universo de Duna, porque o que é importante até falar é que a guilda ela é muito discreta, sabe? Então, assim, nem as pessoas que trabalham na guilda veem esses navegadores da guilda. Eles entram em contato com o melange puro, eles ficam presos em tanques de melange, assim. Isso faz com que a fisionomia deles nem pareça ser humana mais, mas no universo de Duna, os únicos seres alienígenas que existem são os seres como, por exemplo, a minhoca lá, né? O verme da areia de Duna, que é esse aqui, né? São seres dessa forma, que são os alienígenas, mas todos o resto, né, dos planetas, os Fremen, o pessoal de Caladan, os Atreides, os Harkonnen, são seres humanos, né? Eles são humanoides. Então, assim, nesse sentido, Duna não busca fugir, assim, de uma ideia visual de um corpo humano, tá? É muito importante falar. E pessoal, quem gostou do vídeo, deixa logo o seu gostei aí, comenta o que vocês acharam, não deixem de se inscrever também no canal. Eu acho que é muito interessante esse vídeo logo de início para já explicar algumas coisas do universo, né, o que está acontecendo e tal, se localizar. Eu vou deixar o link aí da minha Amazon. Aliás, da minha Amazon não. Vou deixar o link aí da Amazon, que é o meu link do associado. Se você quiser comprar alguma coisa na Amazon, utilize o meu link que eu vou estar ganhando uma comissãozinha ali, super bacana. Vai ajudar muito o canal. Não deixem também de quem quiser ir entrar na leitura coletiva, clicar no link do WhatsApp, que a gente ainda está no começo da leitura coletiva, dá para entrar e participar ainda e se juntar a gente aí. A gente tá com um grupo de 7 pessoas aí lendo Duna, tá bem bacana. E é isso, pessoal. Não deixe também de curtir os trabalhos que eu tô fazendo no Instagram e no TikTok. Vou deixar o link aí para vocês. E espero que vocês estejam curtindo muito a leitura de Duna, que eu tô simplesmente amando a minha releitura. É a minha primeira releitura de Duna que eu tô fazendo e já tô amando. E algumas pessoas do grupo até estão fazendo a primeira leitura e tá sendo maravilhosa já. Espero que vocês tenham curtido e não deixem de deixar o gostei, se inscrever e comentar.